Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Campeonato Brasileiro da Série C terá neste final de semana o início da sua 13ª rodada. E nesse vídeo aqui eu trago o jogo a jogo, o que cada time pode conquistar na rodada, além da grade de transmissão, ou seja, onde esses jogos serão transmitidos ao vivo. A boa notícia é que o canal Nosso Futebol irá transmitir aí 2 jogos de graça através do YouTube. Então durante o vídeo eu passo para vocês então quais serão esses jogos. Mas a rodada vai começar neste sábado, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, só aqui no Brasil, né? Vai entender. E um desses jogos será entre Atlético e Londrina. A partida vai acontecer às 17 horas, como eu falei, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei. O Atlético é o segundo colocado com 25 pontos, um ponto atrás do líder Volta Redonda, porém não atravessa a boa fase. A equipe venceu apenas um jogo dos últimos 4 que disputou e sua última partida em casa foi um tanto quanto traumática. O time perdeu por 4-1 para a equipe do São Bernardo, né? Então o Atlético aí tentando voltar a vencer em casa. Se isso acontecer, o time vai aí recuperar pelo menos até domingo a liderança, né? Vai chegar aos 28 pontos e vai ficar a 2 pontos daquela linha de corte que a gente vem discutindo aí nas últimas semanas, né? A média de pontuação que o último time classificado fez nos últimos anos foi de 30 pontos, né? Ou seja, quem bater ele 30 pontos conseguia avançar para a segunda fase da Série C neste formato, né? Então, se o Atlético vencer, ele vai ficar aí a 2 pontos desta linha de corte, né? Já o Londrina aí vem de uma grande vitória fora de casa por 2-1 sobre a Aparecidense. O time perdia até o início dos acréscimos, mas em 3 minutos acabou marcando 2 gols e venceu pelo placar de 2-1. Inclusive, esse resultado causou a demissão do técnico da Aparecidense, Lúcio Flávio, né? Mas a Aparecidense já tem um novo treinador. Daqui a pouquinho eu falo para vocês quem é. Bom, o Londrina, né, se ele vencer, ele é o sexto colocado com 20 pontos. E se vencer, não deixa aí a sexta colocação. Isso porque há uma distância, né, dele para o bloco de cima de 4 pontos. O Londrina está 4 pontos atrás da Ferroviária, que é a quinta colocada, né? Mas pelo menos uma vitória, além de se aproximar desse bloco, também o manterá numa situação confortável dentro da zona de classificação, né? No momento ele está 4 pontos na frente do Ipiranga, mas lembrando que o Ipiranga tem 3 jogos a menos, né? Então é importante o Londrina conseguir um resultado para ficar tranquilo ali dentro desse G8 e também se aproximar daquela linha de corte que a gente citou. Também às 17 horas, aliás, antes de falar do outro jogo das 17 horas, falar da grade de transmissão, né? Esse jogo Atlético e Londrina terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol Mais. Agora sim, também às 17 horas, um duelo nordestino. O Botafogo da Paraíba recebe o Confiança lá no estádio Almeidão. O Belo, que vem mordido aí pela perda da invencibilidade, na rodada passada foi batido pelo São Bernardo no ABC pelo placar de 1-0. E esse resultado acabou lhe derrubando para a quarta colocação. O Belo soma aí 24 pontos, mas detalhe, ele tem 11 jogos contra 12 jogos das equipes que estão à sua frente, né? Então o Botafogo aí tá com um jogo a menos e está ali na quarta colocação. Se vencer, ele pode recuperar a liderança, né? Dependendo do que acontecer lá no jogo do Atlético, né? Então, e o Botafogo também, ele terá a partir desse jogo contra o Confiança uma sequência de 3 partidas em casa, né? O jogo da próxima rodada, que será diante do ABC, também vai ser no estádio Almeidão. E aí ele tem aquela partida adiada, né? Deixa eu pegar aqui da rodada que é, entre essas duas partidas, que também será em casa, né? Então o Botafogo aí tem a chance de, inclusive, bater a pontuação para confirmar sua classificação em casa. Só deixa eu aqui pegar aqui o dia que vai ser esse jogo atrasado do Belo. Vai ser o jogo da quinta rodada contra o São José que é lanterna, no próximo dia 17, quarta-feira, né? Então, o Botafogo aí com uma sequência nessa semana de 3 jogos em casa, que é para encaminhar aí ou confirmar sua classificação para a próxima fase. Já o Confiança vem embalado aí pela vitória por 2-0 sobre o Ipiranga na rodada passada, resultado aí que quebrou uma sequência negativa do time, né? O time vinha de 4 derrotas seguidas e lhe tirou da zona de rebaixamento. O Confiança aparece na 14ª colocação com 11 pontos, porém essa briga do rebaixamento está muito compacta ali e o Confiança tem apenas aí 1 ponto de vantagem para a Aparecidense, que é o time que abre a zona de rebaixamento. Então o Confiança ele precisa vencer para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento. Isso porque nós vamos ter confronto direto entre equipes que estão atrás dele, né? Então o Confiança aí precisa de um resultado positivo para se garantir mais uma rodada
fora da zona de rebaixamento. E a boa notícia desse jogo Botafogo e Confiança é que esse daí será um dos jogos abertos pelo Nosso Futebol em seu canal no YouTube. Então, portanto, aí, quem tiver acesso ao YouTube vai poder acompanhar ao vivo de graça a partida entre Confiança e Botafogo, além também do quem for assinante do canal Nosso Futebol. Né? Então, Nosso Futebol e também o YouTube do Nosso Futebol vão transmitir esse jogo. Bom, você se lembra que eu falei que haveria confronto direto entre equipes que estão ali na zona de rebaixamento, né? E esse confronto vai acontecer às 19h30 deste sábado, lá no estádio Castelão, em São Luís, entre Sampaio Corrêa e São José. Né? O Sampaio Corrêa, que vem de derrota em casa para a Ferroviária por 2-0, o time é o 18º colocado com 10 pontos, e pior, o Sampaio Corrêa é o único time da zona de rebaixamento que já tem 12 jogos, né? As outras equipes têm jogos por fazer aí atrasados, então essa situação aí pode complicar mais aí a vida do Sampaio Corrêa, né? Uma vez que se essas equipes pontuarem nesses jogos atrasados, pode derrubar ainda mais o Sampaio Corrêa aí na briga contra o rebaixamento, né? Mas se ele vencer, ele deixa a zona de rebaixamento, né? Pelo menos até o complemento da rodada. O Sampaio tem 10 pontos, como eu falei. Se vencer, ele pode assumir ali a 14ª colocação, que é, inclusive, a do Confiança. Já o São José está numa situação muito crítica, muito complicada. Foi apenas uma vitória nos últimos... em 11 jogos, né? Ele já jogou 11 jogos, tem um atrasado, que inclusive é esse contra o Botafogo. E são apenas 5 pontos. Vem de empate aí contra o Floresta 0-0, que foi considerado um confronto direto, né, na briga contra o rebaixamento. E o São José, se perder esse jogo, a situação dele fica irreversível, né? Porque ele vai ter 12 jogos e 5 pontos. A linha de corte para o rebaixamento, na temporada passada, se eu não me engano, o último time a escapar do rebaixamento fez 23 pontos. Né? O São José tem 5. E aí, se ele perder, ele vai seguir com 5 pontos e teria mais 7 jogos por fazer até o final do campeonato. Então ele teria que praticamente quadruplicar o seu desempenho nessas últimas rodadas para ter chance de escapar, né? Então fica muito complicada a situação do São José se ele for derrotado neste sábado aí diante do Sampaio Corrêa, jogo que acontece às 19h30 lá no estádio Castelão em São Luís, jogo que terá transmissão apenas pelo canal Nosso Futebol Mais. Agora vamos para os jogos de domingo. Domingo aí nós vamos ter um confronto na parte de cima da tabela e que pode valer liderança isolada, dependendo do que acontecer nas partidas de sábado. Eu estou falando do jogo Volta Redonda e São Bernardo, que vai acontecer lá no estádio Raulino Oliveira, às 16h30. E como é que está a situação das equipes? O Volta Redonda, como eu citei há pouco, é líder, soma 26 pontos. Se vencer, ele já fica ali um ponto daquela linha de corte, praticamente classificado, né? Porque vai ser muito difícil imaginar o Volta Redonda perdendo essa classificação. Enquanto que a equipe do São Bernardo é a terceira colocada com 24 pontos, está 2 pontos atrás. Então, se ele vencer, e dependendo do que acontecer com o Atlético, ele pode aí então assumir a liderança isolada aí do campeonato. O Bernoy, que na temporada passada já tinha feito uma boa primeira fase, neste ano aparentemente a primeira fase dele é ainda melhor, né? Porque o ano passado ele deu uma oscilada, tudo acabou ficando só ali com as últimas vagas, né? Neste ano não, ele sempre aparece ali no bloco de cima. E onde é que você pode acompanhar essa partida entre Volta Redonda e São Bernardo? Também através aí do canal Nosso Futebol Mais. Aí, seguindo com os jogos de domingo, né, às 19 horas, vamos ter aí, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, um jogo que até outro dia também era considerado uma briga direta contra o rebaixamento. Porém, os últimos resultados aí de uma das equipes fez com que ela passasse a se preocupar mais com a classificação. Eu estou falando do jogo entre CSA e Floresta, né, que vai acontecer às 19 horas, como eu falei, no estádio Rei Pelé. O CSA, ele vem aí embalado de uma sequência de ótimos resultados. São 5 jogos aí sem perder, inclusive tendo vencido os 3 últimos. Essa sequência fez o time alagoano sair da zona de rebaixamento, né? O CSA, inclusive, foi o último time a vencer no campeonato. E ele saiu da zona de rebaixamento e já aparece na 11ª colocação com 14 pontos. Olha só que situação interessante a do CSA. Se ele vencer, ele fica ali, né, dependendo do que acontecer com as outras equipes, ele pode ficar 1 ponto da zona de classificação. Né? No momento ele poderia ficar 1 ponto da zona de classificação. Por quê? Porque o Remo vai jogar só na segunda-feira, o Ipiranga também só vai jogar no meio de semana. Então, se o CSA vencer, ele ultrapassa momentaneamente Remo e Ipiranga. E também pode ali descontar a diferença para o Figueirense para 1 ponto, dependendo do que acontecer com o Figueirense, né? Inclusive a gente já vai falar sobre o Figueirense. Então tá aí o CSA encarando aí o Floresta, né?
podendo aí ficar apenas a 1 ponto da zona de classificação, né? E eu que disse que a situação do CSA para se classificar seria muito complicada, né? Porque ele teria que fazer uma sequência de líder, né? E por enquanto ele vem fazendo isso, né? O CSA, se eu olhar aqui as bolinhas, né? Ele é, dentre aí as equipes da Série C, aqui podemos dizer que teve ali o melhor desempenho, junto com o Volta Redonda nas últimas rodadas, né? Então é a grande reação aí da equipe do CSA. Já o Floresta que vem de empate sem gols na rodada passada com o São José, inclusive foi o primeiro empate do Floresta na competição, ele está fora da zona de rebaixamento ali no pelinho, né? O Floresta, ele é o 16º colocado com 10 pontos, tem os mesmos 10 pontos que a Aparecidense e Sampaio Corrêa, porém tem uma vitória a mais, né? Isso é o que mantém fora da zona de rebaixamento. Porém, o time aí precisa vencer, né? Precisa fazer um resultado positivo, porque senão vai correr sério risco de voltar pro Z4. E essa partida entre CSA e Floresta, ela vai ter transmissão apenas pelo canal Zapping, né? Será um dos jogos exclusivos do Zapping, então o torcedor do CSA e do Floresta vai só poder acompanhar a partida pelo Zapping. Também às 19 horas, né, um jogo que estava inicialmente marcado para segunda-feira e que foi antecipado. Eu estou falando de Náutico e Figueirense, jogo que acontece lá no Estádio dos Aflitos. O Timbu, ele faz aí um confronto direto aí para ainda sonhar com a classificação. O time pernambucano está na 13ª colocação, está na 12ª colocação com 13 pontos e 11 jogos, né? O Náutico tem um jogo a menos. Se vencer, vai a 16, né? E aí, como o Figueirense é o 8º colocado, ele ficaria a 2 pontos do Figueirense e ainda tendo confronto, ainda tendo um jogo a menos para fazer. Então a situação do Náutico pode ficar bem interessante com uma vitória em casa neste domingo contra o Figueirense. Já o Figueirense, que é a equipe que tem mais oscilado dentre as que estão no G8 nas últimas rodadas, o Figueirense ainda se mantém ali na 8ª colocação com 18 pontos, mas precisa vencer, porque se tropeçar, a chance do time sair do G8 é grande, né? Porque ele tem em 2 pontos a menos que a equipe do Ipiranga, que é o 9º colocado, e 2 pontos a menos que o Remo, que é o 10º colocado, né? Então, o Figueirense precisa do resultado para não correr o risco de deixar a zona de classificação. E onde é que você pode assistir esse jogo? É Náutico e Figueirense. Esse jogo Náutico e Figueirense terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol Mais. Agora vamos para os jogos de segunda-feira. Segunda-feira nós teremos 2 jogos na faixa das 20 horas e um deles será ABC e Tombense. A partida acontece lá no estádio Frasqueirão. O ABC, que já viveu situação melhor no campeonato, né? Ele tá ali no miolo da tabela, o 13º colocado com 13 pontos, não vence há 2 rodadas e se quiser ainda sonhar com classificação, precisa fazer o resultado, né? Porque se perder, a situação já do time em questão de classificação fica muito complicada. Já o Tombense é o 7º colocado com 19 pontos, vem aí de 2 empates. Se vencer, se mantém por mais uma rodada na zona de classificação e se perder, corre o risco de deixar ela, né? Aí vai depender do que acontecer com o Figueirense, com o Ipiranga e também com a equipe do Remo, né? Uma vez que ele tem aí o mesmo número de vitórias que todas essas equipes. E esse jogo entre ABC e Tombense também será aí outro exclusivo do Zapping, né? Então o torcedor do ABC e do Tombense só poderá assistir esse jogo através do canal Zapping. Bom, o outro jogo dessa faixa das 20 horas será entre Ferroviária e Remo. A Ferroviária, que é o time que mais empatou no campeonato, mas também é o último time invicto, né? Depois da derrota do Belo, a Ferroviária segue como única equipe invicta do campeonato. A Ferroviária é a 5ª colocada com 24 pontos, né? Está 2 pontos atrás do Volta Redonda, que é o líder. Porém, não alcança a liderança nessa rodada, né? Por conta aí do confronto direto entre Volta Redonda e São Bernardo. Mas uma vitória, né? Além de lhe deixar já com a classificação bem caminhada, também aí poderá fazer o time se intrometer entre os 3 primeiros colocados. Já o Remo aí que vem de uma grande vitória, né? Num jogo assim surreal, né? Foi aquela que quase ninguém viu, mas não por falta de audiência, e sim por causa da visibilidade, né? O Remo venceu o Caxias por 4-2 em Caxias do Sul na rodada passada, em um jogo que teve muita neblina, quase não dava para ver o campo, inclusive o narrador Luiz Alano acabou ali não vendo 2 gols do Remo, né? Que saíram durante a partida. E essa foi a primeira vez que o Remo conquistou 2 vitórias seguidas no campeonato, né? O que lhe fez ali deixar numa situação bem interessante em questão de classificação. O Leão, ele é o 10º colocado com 16 pontos e se vencer, ele terá a chance aí de pela primeira vez sentir o gostinho do G8 no campeonato, né? Ele está no momento apenas 2 pontos atrás do Figueirense, né? Então ele teria que secar o Ipiranga, o Figueirense ou o Tombense
porque se ele vence e o Tombense perde, ele alcança os mesmos 19 pontos que o Tombense, só que ultrapassa os mineiros no número de vitórias, né? Então o Remo aí com essa grande chance de conquistar a sua, pela primeira vez, uma vaga no G8 nessa Série C. Aí, detalhe, esse jogo não vai ser na Arena da Fonte Luminosa, essa partida vai acontecer lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, né, que é a casa do Mirassol, né, então houve ali um pedido para mudança do jogo, eu olhei lá, consultei o site da CBF, né, ela dizia só que foi uma solicitação do mandante, enfim, então essa partida da Ferroviária e Remo vai acontecer em Mirassol. E a boa notícia desse jogo é que esse jogo será o outro jogo com transmissão aberta pelo canal Nosso Futebol, né? Então o torcedor vai poder acompanhar esse jogo ao vivo e de graça pelo YouTube do canal Nosso Futebol. E aí na quarta-feira mais 2 jogos. Um deles será às 19 horas entre Caxias e Aparecidense. A partida vai acontecer no estádio Centenário. Esperamos que não tenha neblina lá para atrapalhar. O Caxias vem de derrota aí por 4-2 sobre o Remo. É o penúltimo colocado. Com apenas 6 pontos, né? O Caxias tem 2 jogos a menos, mas ele tá ali com apenas 6 pontos e uma vitória no campeonato inteiro, né? Então o Caxias ele precisa vencer a Aparecidense, porque se perder, a situação do time vai ficar bastante complicada, vai ficar semelhante ali à do São José. E é uma pena, porque o Caxias a gente acompanhou aí nas últimas temporadas, né? Toda a epopeia da equipe tentando subir para a Série C, batendo na trave sempre nas quartas de final, algumas vezes caindo nos pênaltis, né? E vai ser uma pena aí o Caxias ser rebaixado logo no primeiro ano de Série C, né? Mas enfim, a situação aí da equipe é bastante complicada. Já a Aparecidense ela que trocou de técnico, né? Eu falei há pouco que o Lúcio Flávio foi demitido após a derrota para o Londrina e o time contratou o Emerson Ávila, né? O Emerson Ávila que tinha começado o campeonato dirigindo a equipe do Londrina, né? Inclusive o time que derrubou o último técnico da Aparecidense foi o time do novo técnico da Aparecidense, né? A situação da Aparecidense é a seguinte, ela está na 17ª colocação, né? Abre a zona de rebaixamento, 10 pontos em 11 jogos. Se vencer, pode ali dar um salto, né? E parar onde está o Confiança na 14ª colocação. E onde é que você vai poder assistir esse jogo? Esse jogo vai ser transmitido pelo canal Nosso Futebol Mais. Aliás, só para lembrar, quem for assinante da plataforma de streaming DAZN também vai poder acompanhar a todos os jogos que o Nosso Futebol transmite, né? O DAZN só não transmite os 2 jogos exclusivos do Zap, mas as outras 8 partidas da rodada também são mostradas pela plataforma de streaming DAZN. E para fechar essa rodada, às 20 horas de quarta-feira, lá no estádio Colosso da Lagoa, o Ipiranga vai receber a equipe do Ferroviário, né? O Ipiranga aí que tenta voltar para a zona de classificação. O time é o 9º colocado com 16 pontos. Tem 3 jogos a menos, né? E se vencer, dependendo do que acontecer com o Tombense e Figueirense, ele entra aí na zona de classificação. Já o Ferroviário, que ensaiou ali uma reação depois da chegada do Paulinho Kobayashi, nas últimas 5 rodadas conquistou apenas 1 ponto, né? Desempenho muito ruim. Inclusive desempenho pior do que o das equipes que estão na zona de rebaixamento. A equipe do Ferroviário é a 15ª colocada com 11 pontos em 12 jogos, né? Então o Ferroviário aí precisa fazer um resultado fora de casa, porque para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento, né? Mas tem que melhorar o desempenho aí, o desempenho do time vem sendo muito ruim nas últimas rodadas. Esse jogo foi para quarta-feira, porque nesse final de semana o Ipiranga faz a partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Paranaense, né? Esse jogo deveria ter acontecido em maio, mas, né, por conta de toda a situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, só vai ser disputado nesse final de semana. E pela atual situação do Atlético Paranaense, né, oscilando bastante, as chances do Ipiranga passar são boas, né? De repente o Ipiranga pode surpreender e ser o representante da Série C nas 8ª de final da Copa do Brasil. E, só para não esquecer, né, deixar registrado, esse jogo também terá transmissão do canal Nosso Futebol Mais. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!